A gente entrevista hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, deputado presidente, ao Band News Difusora, ao Band News Amazônia, né, que agora tem um novo formato. A gente trata todos os estados da Amazônia. Legal, a gente traz informações sempre aqui. O senhor está hoje nesse novo formato, ainda não tinha vindo aqui, né, nesse novo formato da Band News, no programa Band News Amazônia, mas seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite a todos os ouvintes do Band News Amazônia. Agradeço Paula, Diene, Tawane. Estamos aqui para conversar, prestar contas do nosso mandato, de todo o nosso papel, todo o nosso trabalho que a gente fez agora em 2023 na Assembleia. Bom, a gente tem um interesse maior aí, porque a gente está menos de um ano da eleição, mas a gente vai começar leve, aquela, né, já assustando o entrevistado. Olha, não. Um homem sentado numa mesa com 3 mulheres, sendo entrevistado, é difícil a entrevista ser leve, não é? Que nem sempre. É bem legal. É, a gente vai começar com mulheres também. Mas não vai doer, não. A gente vai começar leve falando aí dos seus desafios, né, os principais desafios. A gente sabe que não foi um ano fácil. A gente teve a estiagem, né, teve aí a reforma tributária. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como que a Assembleia se comportou nesse período, principalmente em relação às polêmicas aí dos empréstimos também, que tiveram lá na Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado para a gente. Com certeza, Paula. Esse ano foi um ano de muitos desafios. Nós sofremos com a maior estiagem da história, mas tudo que estava ao nosso alcance, a Assembleia colaborou com ajuda humanitária. Nós convocamos o secretário de Defesa Civil para mostrar um planejamento das ações que estavam fazendo no interior do nosso estado. Nós contribuímos da melhor forma possível e nós temos que nos planejar para o próximo ano. A gente torce para que não seja da mesma forma que foi esse ano, mas se for, para que o Amazonas, o governo do estado do Amazonas esteja preparado para isso, e nós como deputados nós temos que fiscalizar e cobrar para que eles possam minimizar o sofrimento nesse período da estiagem. Em relação aos empréstimos que chegaram na Assembleia, nós sempre ouvimos, né, o responsável da pasta. Chega o projeto do executivo, eu recebo na presidência, a gente convoca de fato alguém para vir explicar para que vai ser usado, de onde está saindo o recurso, de que forma vai ser aplicado, quais são os investimentos, se é para pagamento de dívidas anteriores, o que vai ser feito com o recurso. E eu quero dizer aqui que o governo estadual, o executivo, em todos os projetos que foram mandados para a Assembleia, eles explicaram para os deputados e nós aprovamos todos, quase todos, se eu não me engano, a grande maioria por unanimidade. Por quê? É com investimento que a gente consegue melhorar a vida dos amazonenses. É com investimento que a gente consegue minimizar o sofrimento em certas áreas que você não tem um recurso ali no governo do estado do Amazonas para concluir aquela obra, para tentar melhorar porque foi aquele investimento. Então, eu não sou contra empréstimos. Eu sou a favor de que seja explicado para a população onde é que vai ser utilizado aquele dinheiro. Quando você tem crédito no banco para investimento, você como empresário ou até pessoa física, você vai fazer um investimento. Se for um investimento bom, você vai conseguir investir, pagar o seu empréstimo e melhorar e evoluir ali na sua empresa. No governo do estado não é diferente. Se o investimento for bom e for prestado contas da melhor forma possível, com certeza é um avanço, e foi dessa forma que nós concluímos lá na Assembleia. Isso acontece todos os anos. Esse ano de 2024 provavelmente irá mais algum pedido de crédito financeiro, e se a maioria se entender, nós iremos aprovar. Perfeito. A Assembleia também intermediou em algumas questões, como o pagamento dos terceirizados, dos atrasos, ainda está acompanhando essa situação. Como que vocês pretendem encarar aí nos próximos meses? A Assembleia está de recesso, mas o assunto ainda está em pauta, né? Existe uma promessa do governo do estado de pagar algumas parcelas, né, que já estão em negociação. O senhor está acompanhando essa situação? Como deve iniciar o ano? O tema da sensível pauta da saúde pública é um tema muito sensível, que a gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que estar acompanhando. A Assembleia
sempre quando vai alguma classe, quando vai algum representante da área da saúde, a gente sempre convoca a Comissão de Saúde Pública, que é a comissão responsável por isso. E quando os representantes, os deputados não estão lá, eu também, quando estou lá, faço questão de participar dessas reuniões. O governo do estado do Amazonas, ele tem dialogado e tem escutado. Ontem mesmo tiveram uns pagamentos, eu ainda não sei quais foram, mas deram uma minimizada nesse problema. Nós precisamos encontrar um caminho, nós precisamos encontrar uma forma, e com certeza o governador Wilson Lima já está tratando disso. Nós voltamos o recesso parlamentar, mas não o recesso da Assembleia. A Assembleia não entra em recesso, ela trabalha... Só o plenário. Só o plenário, né, para deixar bem claro. Então, no retorno do plenário, que vai ser dia 1º de fevereiro, com a mensagem governamental, e já na próxima terça-feira, que eu acho que é dia 6, se eu não me engano, 5 ou 6, a gente já vai começar os trabalhos de plenário, a gente vai voltar a tratar do tema da saúde, mas nós estamos acompanhando, eu acredito que já minimizou, já tiveram vários pagamentos, e eu torço muito para que a gente não passe mais por essas dificuldades. Mas tudo que está ao meu alcance, como presidente da Assembleia e como deputado estadual, a gente tem cobrado, tem conversado, temos cobrado o secretário Anoá que ele possa melhorar essas tramitações que muitas vezes demoram muito, mas tenham certeza disso. Falta de vontade, de empenho, de querer que a gente avance na saúde, não vai faltar o deputado Roberto Cidade. E, deputado, nós estamos a menos de um ano das eleições para a Prefeitura de Manaus, para vereador. As pesquisas eleitorais apontam que o senhor está em terceiro lugar em algumas delas, em torno de 10% a 11% na opinião do eleitorado. Eu queria saber como o senhor pretende se viabilizar como um candidato potencial em tão pouco tempo. Olha, a eleição do ano que vem já se aproxima, mas a gente sempre tem que buscar dialogar, conversar. Esse crescimento nas pesquisas, eu ser lembrado nas pesquisas, está recente, foi no dia mais ou menos ali, agora no final de outubro, que eu comecei a conversar, que eu comecei a falar com os parlamentares. A gente tem um grupo muito forte na Assembleia. Vale ressaltar que os 4 deputados estaduais mais votados em Manaus estão na Assembleia, né? Nós tivemos um grupo muito forte. E vários outros que tiveram grandes votações em Manaus estão na Assembleia. A gente tem um grupo na Assembleia, a gente tem um bom diálogo com a Câmara Municipal de Manaus, onde tem vários vereadores que sinalizam um apoio para a nossa candidatura. Nós temos muitos amigos, deputados federais também. Nós temos um partido que hoje é o maior partido do estado do Amazonas, que é a União Brasil, onde tem o governador do estado do Amazonas, tem a maior bancada na Assembleia, tem 2 deputados federais e tem a grande maioria dos prefeitos e vereadores no interior do estado do Amazonas. É natural que quando comece um processo eleitoral, o Partido União Brasil possa ter um candidato a prefeito de Manaus. Mas isso é uma construção. Para poder você ser candidato, você tem que se viabilizar. Você tem que estar bem nas pesquisas, você tem que, ainda mais num partido de grande porte que nem a União Brasil. Então, o meu nome está à disposição. Isso aí é uma construção de um grupo político. Eu estou muito bem na Assembleia, mas também estou preparado para qualquer desafio que a vida pública me dê a oportunidade. Se eu tiver a oportunidade de disputar a eleição do ano que vem, irei disputar sim, irei botar meu nome à disposição, porque estou preparado, já administro, já estou eleito e reeleito a maior casa legislativa do estado do Amazonas. Fui o deputado que assumi a Assembleia, a presidência da Assembleia, no momento da maior crise sanitária, da maior crise política que nós já vivemos aqui no estado do Amazonas. Graças a Deus, demos a volta por cima e a resposta está nas urnas, com o governador do estado do Amazonas reeleito e eu reeleito com a maior votação que um deputado estadual já teve nas eleições aqui do Amazonas. Tive uma grande votação em Manaus,
Foi assim em 2016, foi assim em 2018 e foi assim em 2022. As pessoas me conhecem aqui em Manaus. Lógico, a gente sempre quer ser mais conhecido, mas a política, como deputado estadual, conhece o nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho de construção, de ouvir, de dialogar e de construir projetos que melhorem de fato a vida dos amazonenses. Então, é um momento que a gente está maduro para o processo e, se assim o nosso grupo decidir, nós vamos estar prontos e preparados para qualquer desafio. O senhor falou sobre o Wilson Lima. O Wilson Lima tem um case aí na política que um ano antes da eleição estava com menos de 10%, chegou a 5% e conseguiu alçar em primeiro lugar, e ainda um dos governadores mais votados pela história do Amazonas, justamente usando essa estratégia da união, da agregação e também do diálogo. A gente vê muito político que, quando chega ao poder, fica muito arrogante, às vezes acha que, e aí a gente vê muito pelos cases que existem, acreditam que a gestão passa por uma individualidade apenas. O senhor acredita que o senhor pode ser um case de sucesso, que nem foi a situação do Wilson na eleição aqui, e como o senhor pretende construir esse grupo para as eleições à Prefeitura de Manaus? Olha, sem dúvida nenhuma, hoje a gente já tem um grupo muito forte na Assembleia. Nós temos hoje uma construção muito forte com o presidente da Câmara e com vários vereadores. Nós temos ex-deputados como Álvaro Campelo, Demilson Chagas, Terezinha Luiz, que foram deputados muito bem votados aqui em Manaus também, que nos acompanham nesse projeto. Nós temos um bom diálogo com lideranças de todos os bairros aqui em Manaus. Nós temos um bom diálogo com o governador Wilson Lima. Eu acredito sim que é possível. Eu acredito que é dessa forma que a gente consegue chegar a uma vitória em uma eleição majoritária, com construção. A história da política amazonense está aí. E não tenho dúvida que hoje nós temos o maior grupo se formando aí para as eleições de 2024. A gente tem informações, presidente, de que existe uma possibilidade de que o senhor assuma o diretório municipal. Isso procede e o que isso representa? Não tem nenhuma tratativa em relação a assumir o diretório municipal. Hoje o presidente é o vereador Diego Afonso, presidente municipal, já teve a eleição para os próximos anos. Se tiver alguma mudança, provavelmente eu não vou disputar, porque isso aí não é o meu interesse no momento. Mas se assim decidir, eu vou colocar meu nome. Mas eu acho que tem outras pessoas que têm esse interesse. O meu nome aqui é à disposição do partido. Eu fui presidente estadual já do Partido Verde, já fui presidente municipal também, já passei por esse processo, sei da experiência, sei do trabalho que dá, né? E se eu for, enfim, não está nos meus planos, isso aí não foi tratado ainda, mas se for o caso a gente assume. Se não, se tiver algum parlamentar que seja nosso aliado, nosso amigo, pessoa que a gente pode confiar, não vejo nenhum problema, e dessa forma a gente vai seguir. Por falar em pessoa que o senhor pode confiar, o governador ele fez mudanças ontem na SEDUB e na SEDECT, e o deputado Fausto Júnior é da sua geração política, né? É do seu grupo também. Eu queria saber se essa mudança ela tem relação com os planos do União Brasil para o ano que vem. Sem dúvidas. Qualquer mudança política tem algum planejamento, tem alguma construção. O deputado Fausto Júnior é um amigo, um deputado que foi eleito junto comigo no Partido Verde em 2018. A gente tem um bom diálogo, a gente tem trabalhado muito, a gente sempre conversa. É um deputado federal que vai na Assembleia, quando está em Manaus ele volta à Assembleia, a gente até brinca que ele gosta muito. O deputado Fausto Júnior assume uma secretaria muito estratégica, onde vai ter um papel fundamental, não só com Manaus, mas também com o interior do estado do Amazonas. E ele faz um movimento maduro de um político, apesar de jovem, mas muito maduro e sabendo que está fazendo e qual é a missão que ele vai ter. Então, isso foi uma construção que foi construída entre ele e o governador Wilson Lima. Eu estive presente em algumas reuniões e eu acredito que ele vai fazer um grande papel na frente da secretaria.
O deputado capitão Alberto Neto esteve aqui com a gente e ele falou sobre uma possível construção, né, um diálogo. Ele disse que pretende buscar um diálogo com o senhor, visando aí um cenário para construir uma composição, né, para o ano que vem. E o governador, coincidentemente, citou o nome de vocês dois, né? Fazemos parte do mesmo grupo. O que isso representa para a população? Olha, nesse momento, um ano antes da eleição, apesar de estar um pouquinho distante, mas qualquer palavra, muitas vezes, que o governador ou algum deputado, em alguma entrevista a gente fale, gera especulações. Eu tenho um bom relacionamento, falo com o deputado federal, capitão Alberto Neto, mas a gente ainda não tratou nada em relação a isso. A composição, acho que está muito cedo, mas a gente não pode fechar nenhuma porta para quem quer chegar a um ideal, para quem quer chegar lá na frente como um player para disputar as eleições. Então estamos sempre aberto ao diálogo, vou sempre poder, no momento que ele achar, no momento que nós tivermos a oportunidade, a gente vai sentar assim, conversar, mas nós precisamos aguardar um pouquinho em relação a isso. E, deputado Cidade, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, recentemente deu uma declaração muito polêmica sobre as eleições municipais, especificamente sobre a eleição à Prefeitura de Manaus. Ele disse que quem está pensando em política agora é vagabundo. Isso na fala dele. Eu queria saber o que o senhor acha disso. Olha, ele falou vagabundando, ele até... Enfim, é lamentável, é um descontrole, é uma pessoa que muitas vezes não consegue controlar o seu emocional. Política a gente faz todo dia. Todo dia a gente constrói, todo dia a gente trata de política, porque senão a gente tem que sair da política. Então, ele foi infeliz na sua palavra, não tinha dado nenhuma declaração em relação a isso, é a primeira vez que eu falo. Ele foi infeliz, acredito que ele já tenha repensado em relação a isso, mesmo porque no outro dia ele já estava fazendo política, e eu vou fazer política até o último dia da minha vida, estando ou não estando no poder. A política, tudo gira em torno da política. Para a gente poder ter uma cidade bonita, a gente precisa de política. Para a gente poder ter uma saúde pública boa, a gente precisa de política. Para a gente poder ter uma economia boa, a gente precisa de bons políticos. Então, tudo gira em torno da política. A gente gostando ou não. Tem pessoas que não gostam de política. Mas se você for parar para analisar, nós precisamos ter políticos bons que queiram melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente precisa ter à frente de uma prefeitura, à frente do governo, parlamentares na Câmara, na Assembleia, enfim, no Congresso. E é dessa forma que eu faço. Eu, naquele momento, fiz uma crítica que era geral, aqui em Manaus, e ficou conhecido no Amazonas todas, aquela pintura, aquele gasto de recurso desnecessário ali na Ponta Negra, porque todo mundo sabe que o prefeito não mora no morro, ele mora na Ponta Negra, né? Então, assim, é impressionante a falta de comprometimento. E o secretário de infraestrutura ainda vai lá, ainda diz que aquilo ali não vai ser retirado e que não vai ter gasto de recursos públicos ali, que a empresa ia fazer sem custo nenhum. Aí é chamar todo mundo de... Né, com todo respeito. É pensar que ninguém entende de política, que não tem como adivinhar que aquilo ali vai ser pago de alguma forma ou de outra forma para aquela empresa, porque ela não vai ficar no prejuízo, né? Já tinham tido já tinham gasto uma boa quantia ali de tinta, mas passou, vamos em frente. Temos que respeitar, deixo bem claro que entender que o prefeito está eleito até o final do ano que vem. Ele é o prefeito de Manaus e nós vamos fazer críticas construtivas e cobrar, respeitando, com bom diálogo, todo o processo que a gente vai passar no próximo ano. Deputado, já caminhando aí para os minutos finais da nossa entrevista, eu queria aproveitar esse momento. O senhor está presidente em um período que o Amazonas enfrentou muitas dificuldades, como a gente falou aqui no início, mas existe uma previsão de que 2025 seja pior, 2024, perdão, seja pior no sentido da estiagem aqui no Amazonas. A gente tem a previsão de que seja pior o ano que vem, que é um ano eleitoral também. Como que a Assembleia está se preparando para acompanhar, fiscalizar, enfrentar um ano eleitoral e um ano de estiagem?
Com certeza. Eu vou sentar quando a gente retornar aos trabalhos. Vamos tratar desse tema, que é um tema muito sensível, é um tema que tem que ter um olhar diferenciado por todos os 24 deputados e deputadas. A gente vai fazer um cronograma, conversar com os secretários da pasta, ver qual é o planejamento do governo do Estado do Amazonas, irei conversar pessoalmente com o governador Wilson Lima, para que a gente possa colaborar da melhor forma possível. O Estado do Amazonas é o maior estado da federação. Fazer política no Amazonas é um desafio logístico muito grande. A gente não sabe como é que vai ser ano que vem, mas a gente pode ter um planejamento para que a gente possa minimizar o sofrimento dos nossos amazonenses, dos nossos ribeirinhos. Hoje a gente sabe mais desse sofrimento, porque eu vim de família do interior, nasci em Manaus, mas meu pai nasceu em Manicoré. A gente já sofre isso há anos. Hoje é porque a gente tem a tecnologia, hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem as informações ali em tempo real. Mas quem mora lá no interior, cansei de ver problemas parecidos. A gente sabe muitas vezes a gente perde a nossa colheita, muitas vezes aquele rio seca mais do que o outro, muitas vezes deixa de ter peixe num lugar e tem peixe no outro. Então, assim, lógico que agora tem piorado, a gente está tendo uma estiagem, enfim, mas a gente precisa ter um planejamento. O nosso estado do Amazonas sempre saiu forte de todas essas estiagens, e eu não tenho dúvida que nós sairemos fortalecidos, mas nós precisamos planejar, cobrar e planejar para que a gente possa minimizar os sofrimentos do ano que vem. Perfeito, a gente entrevistou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade. Muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui, deputado. Eu que agradeço a todos os ouvintes da Band News pela oportunidade. Em breve estaremos aqui de novo, quando tivermos outra oportunidade. Quero dizer para vocês que o nosso mandato vai continuar assim, sempre construindo, trabalhando e buscando o que é melhor para o nosso Amazonas. Eu amo fazer política, é com política que a gente consegue resolver os problemas. Muitas vezes as pessoas pensam que é lento, mas quem está vivendo o dia a dia aqui sabe do trabalho, do que a gente faz todos os dias para que a gente possa melhorar a vida do nosso povo, melhorar a vida do nosso Amazonas. Obrigado.